Curas bizarras. 6 coisas inusitadas usadas como remédio. O nosso sistema imunológico tem uma função muito importante. Ele é o responsável por nada mais nada menos, combater e eliminar agentes estranhos que entram em nosso corpo. Ou seja, ele age como um escudo nos protegendo de possíveis doenças e infecções. Mas isso não quer dizer que ele não precisa de ajuda. Nesse momento que entra em cena os medicamentos. Hoje em dia sabemos o quanto a medicina avançou, e muito disso foi na base da tentativa e do erro. O pior é que quando o erro não era evidente, ele tendia a ser repetido até que em algum momento os médicos vissem que aquele remédio não era eficaz e, em muitos casos, poderia fazer mais mal à saúde do que ajudar. Prepare-se para uma jornada de descobertas inacreditáveis com mentes curiosas. Aqui desvendamos os segredos mais profundos do mundo e compartilhamos curiosidades fascinantes. Se você é movido pela sede de conhecimento, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos emocionantes. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo com suas opiniões e sugestões. Estamos ansiosos para ouvir sua voz curiosa. 1. Álcool. Muitas pessoas não sabem, mas o álcool causa uma dependência química pior do que a cocaína ou a heroína, tanto que a síndrome de abstinência do álcool pode ser letal. Quem descobriu o álcool, ironicamente, foram os árabes, que eram proibidos de beber por conta da religião. De início, a bebida era usada para diluir os remédios que não passavam de infusões ou chás misturados. Até recentemente, 2001, os tônicos para as crianças, como o biotônico, eram tão fortes quanto o vinho. 2. Açúcar. Foi no começo do século XV que o açúcar passou a fazer parte das receitas culinárias, quando os portugueses investiram pesado no plantio de cana nas suas colônias. No entanto, antes dessa época o açúcar era muito caro e não era usado para adoçar as bebidas ou os alimentos. Quem fazia isso era o mel. Por isso, o uso dele como remédio está relacionado com a teoria dos humores e como ele se relacionava com os 4 elementos. O açúcar era utilizado somente para tratar doenças ligadas à fraqueza. Na antiguidade, acreditava-se que a saúde dependia do equilíbrio de elementos quente, frio, úmido e seco do organismo, e o açúcar era o componente quente e energético, explicou o historiador Ricardo Maranhão, da Universidade de Gastronomia em Imbi Morumbi. 3. Refrigerante. O refrigerante foi inventado por John Pemberton em 1886, quando ele pesquisava a cura para as dores de cabeça. Em determinado momento ele chegou a uma fórmula escura e espessa com o extrato de cocaína. Essa fórmula foi levada para a Jacobs Pharmacy, onde ela foi misturada com água gasosa e oferecida aos clientes. Isso aconteceu pela primeira vez no dia 8 de maio. O remédio para dor de cabeça, a princípio, era vendido apenas na farmácia onde ficavam as fontes de água carbonizada para misturar o xarope. 4. Cocaína. No século XIX, essa droga era usada como remédio por conta da sua função de anestésico e estimulante. Ela era usada como remédio para dor de dente e existia um vinho de coca. Quem era o garoto propaganda era o Papa. Além dele, Freud também era um entusiasta e chegou a escrever positivamente sobre a cocaína e até a recomendou a um amigo, Ernest von Fleischmann-Marshall, para que ele tratasse seu vício em heroína. 5. Radiação. Em 1895, a radiação foi descoberta por Wilhelm Röntgen. Em 1896, os médicos começaram a fazer seus experimentos com raios-x. Na época, ninguém sabia os perigos dessas ondas. Por conta disso, vários charlatões começaram a fazer remédios usando essa força misteriosa. 6. Tabaco. O tabaco mata até 3 milhões de pessoas anualmente. Por isso, ele é a substância recreativa mais letal da humanidade. Contudo, na América, de onde ele é nativo, ele já foi considerado um remédio que curava doenças de pele, indigestão, dor de cabeça, febre, fome, sede e picada de cobra, entre outras coisas. E chegamos ao fim desta incrível jornada com mentes curiosas. Esperamos que você tenha se maravilhado tanto quanto nós com as curiosidades que exploramos juntos. Se você ainda não é um membro da nossa comunidade curiosa, agora é o momento perfeito para se inscrever e garantir que não vai perder nossas próximas descobertas. E antes de partir, lembre-se de deixar um comentário compartilhando suas ideias, dúvidas ou sugestões. Valorizamos muito a sua interação. Junte-se a nós novamente em breve para mais surpresas curiosas.